Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Eu tô morrendo de saudade de vocês, de verdade. Já cansei de ficar em casa, mas a gente tem que ficar, né, pra se proteger e proteger a nossa família e as pessoas que a gente ama. Enfim. Hoje eu tô gravando esse vídeo justamente pra gente falar um pouquinho da nossa aula, né? Que a gente vai entrar em divisores de um número real, tá? Não se assustem, não é difícil, a gente só precisa ter um pouquinho de atenção, tudo bem? Antes da gente começar, eu explicar propriamente para vocês o que são divisores, a gente tem que pensar na divisão. Na divisão, nós temos 4 elementos muito importantes, que são o dividendo, que é aquele número que a gente vai dividir por algo. O divisor, que é esse que nos interessa, que é o número que vai dentro da chave, né? O quociente, que é o resultado da divisão. E o resto, que é aquilo que sobra lá embaixo, tá? Mas eu vou explicar direitinho pra vocês na lousinha virtual que eu fiz aqui, tá bom? Um beijo e até mais. Bom, gente, nós vamos tratar de divisores de um número natural, tá? Mas antes da gente tratar de divisores de um número natural, a gente tem que pensar, mas o que são divisores? Então, a gente vai lembrar lá da divisão. Quando a gente vai realizar uma operação de divisão, e aí vamos supor, nós temos 15 balas para dividir para 3 amigos. Quanto cada amigo vai receber? Então, a gente pensa no seguinte, cada amigo vai receber 5 balas e não sobra nenhuma, certo? Então, significa o quê? Que os 3 amigos, eles são divisores das 15 balas, ou seja, eu consigo distribuir as 15 balas igualmente para os 3 amigos e não me sobra nada, tá? Partindo desse exemplo, a gente vai pensar nisso aqui. Divisores, eles são números que, ao dividirmos qualquer número natural por eles, a gente encontra resto zero. Ou seja, nós temos uma divisão exata, não vou ter zero como resto, tá? Para a gente entender mais um pouquinho, a gente vai pensar, e quais são os elementos da divisão? Bom, nós vimos isso em sala de aula, mas é sempre bom a gente retomar, tá? Os elementos da divisão são o dividendo, que é o número que eu vou dividir, o divisor, que ele sim nos interessa e é com esse elemento que nós vamos trabalhar, é ele que nós vamos estudar. O resultado de uma divisão, a gente chama de quociente. E o que também nos interessa, é o resto, que no nosso caso, ele vai ter que ser igual a zero, ou seja, nós teremos uma divisão exata, tá? Isso aqui é que nos interessa. E aí, partindo disso, nós vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar um jogo de cartas em que o jogo todo tenha 45 cartas. E aí, nós temos 2 regras nesse jogo. A primeira, todos os jogadores devem receber o mesmo número de cartas. Ou seja, eu não posso receber 4 e a Ana Paula 3. Não. Se eu vou receber 4, a Ana Paula tem que receber 4, todo mundo tem que receber o mesmo número de cartas. E a segunda regra, não pode sobrar nenhuma carta. Então, eu dividi lá, separei as minhas cartas para os jogadores e não pode sobrar nenhuma lá no meio. Todo mundo tem que receber a mesma quantidade e não pode sobrar nenhuma. Então, com quantas pessoas a gente pode jogar esse joguinho de cartas? É isso que nós vamos descobrir agora. Então, eu coloquei aqui, 45 cartas eu tenho nesse jogo. Eu consigo jogar com um jogador? A gente vai pensar, se eu jogar com um jogador, esse jogador vai receber as 45 cartas, já que não pode sobrar nenhuma. Então, sim, eu consigo jogar com uma pessoa só. É chato? Muito chato, mas eu consigo. Então, eu consigo jogar com um jogador. Sim. Eu consigo jogar com 2 jogadores? Bom,
Vamos pensar, 45 dá para dividir por 2? Vai sobrar alguma coisa? Bom, 45 se eu dividir por 2, 45 é um número ímpar. Então, não vai dar uma divisão exata por 2. Então, com 2 jogadores, eu não consigo jogar, porque vai sobrar carta. Com 3 jogadores, eu consigo? Então, 45 dividido por 3 vai dar 15. E não vai sobrar nada? Então, com 3 jogadores, eu também consigo jogar. Com 4 jogadores, 45 dividido por 4 não vai dar um número exato, vai sobrar resto. Então, com 4 jogadores, não dá para jogar. Com 5 jogadores, bom, 45 dividido por 5, cada jogador vai receber 9 cartas e não vai sobrar nada. Então, com 5 jogadores, eu consigo. Com 6 jogadores, será que é possível? Bom, 45 dividido por 6 não vai dar exato, não vai dar resto zero. Então, com 6 jogadores, não é possível jogar. Com 7 jogadores, 45 dividido por 7 não vai dar uma conta exata. Então, com 7 também não é possível. Com 8 jogadores, também não vai dar uma conta exata, porque 45 dividido por 8 vai sobrar resto. Então, não dá. Com 9 jogadores, será que é possível? Bom, 45 dividido por 9, cada jogador vai receber 5 cartas. Então, e não vai sobrar nada. Então, com 9 jogadores, sim, eu consigo jogar. Com 10 jogadores, será que é possível? 45 dividido por 10, não vai dar muito certo isso, vai sobrar algumas cartas. Então, com 10, não vai rolar, tá? Não dá para eu jogar. Vocês podem fazer isso com qualquer número que vocês quiserem, tá? Mas a gente vai parar no 45. E com 45 jogadores, será que eu consigo jogar? Vamos pensar. Eu tenho 45 cartas e tenho 45 jogadores. Quantas cartas cada um deles vai receber? Cada um deles vai receber só uma carta. E não vai sobrar resto. Então, com 45 jogadores, eu consigo sim jogar, tá? Com isso, a gente pode perceber o seguinte, ó. Eu consigo jogar com 1, consigo jogar com 3 pessoas, consigo jogar com 5, com 9 pessoas e com 45 pessoas, tá? Consigo jogar com mais alguém? Sim. Se eu tiver 15 jogadores, será que dá pra jogar? Dá, porque 45 dividido por 15 vai dar 3 e não vai sobrar resto. Então, aqui, eu não coloquei aqui, mas a gente pode colocar aqui no meio, 15 jogadores também é possível, tá? Aí, a gente vai pensar, bom, o número 45, eu consegui dividir exatamente ele por 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Logo, podemos afirmar que esses números são divisores do 45. Então, vamos observar essas divisões aqui que eu fiz para vocês no cantinho. 45 dividido por 1 deu 45 e não sobrou resto, ó, resto zero. 45 dividido por 3, cada jogador recebe 15 cartas e não sobra nenhuma, resto zero. 45 dividido por 5, cada jogador recebe 9, resto zero. 45 dividido por 9, cada jogador recebe 5, resto zero. 45 dividido por 15, cada jogador recebe 3 cartas e não sobra nenhuma. E 45 dividido por 45, cada jogador vai receber uma carta e não vai sobrar nenhuma carta, tá? Então, se vocês observarem, todas essas divisões deram resto zero, uma divisão exata. Então, eu posso dizer que o 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45 são divisores do próprio 45, tá? Agora, a gente vai pensar num outro número aqui. Quais serão os divisores do número 7? 7 é um número pequeno.
Então, a gente pode testar com todos os números do 1 até o 7, certo? Bom, vamos testar com 1. 7 dividido por 1 deu 7 e não sobrou o resto. Ótimo, esse aqui já serve para mim. 7 dividido por 2 deu 3, mas sobrou 1 de resto. Esse aqui não serve para mim. Deixa eu colocar um certinho nesse, porque esse serve. 7 dividido por 3 dá 2 e sobra 1 de resto. Esse aqui não serve. Não posso ter resto. 7 dividido por 4 dá 1 e 3 de resto. Também não serve para mim. 7 dividido por 5 vai dar 1 e sobra 2 de resto. Também não serve. 7 dividido por 6 vai dar 1 e sobra 1 de resto. Também não serve. 7 dividido por 7 vai dar 1 e o resto 0. Esse aqui serve, ó, porque o resto deu 0, tá? Então, nesse caso, nós temos quem com o resto 0? 7 dividido por 1 e 7 dividido por 7. Então, eu posso dizer que o 1 e o 7 são divisores do número 7, tá? Como que a gente representa o conjunto dos divisores? A gente coloca um D maiúsculo de divisores. Entre parênteses, a gente coloca quais números, de qual número eu tô querendo descobrir os divisores? Do 7. Por isso que ele tá entre parênteses. Igual, e aí, como nós já estudamos em sala, todos os conjuntos numéricos são representados entre chaves. Então, eu vou representar o conjunto dos divisores do número 7. Então, eu abro a chave, os divisores são quem? O 1 e o 7. Coloquei aqui e fecho a minha chave para identificar que esse é um conjunto. Se vocês repararem, tanto nos divisores de 45 quanto nos divisores do 7, os conjuntos, eles têm início e fim. Diferente dos múltiplos, que são conjuntos infinitos. O conjunto dos divisores é um conjunto finito, tem fim sim. Eu consigo achar o início e o fim dele, tá? Obviamente, quanto maior o número, quanto maior o número de divisores. Aqui outro exemplo. Quais são os divisores do 50? Olha, já é um número maior, tá? Nesse momento, eu não vou ensinar, vocês não vão aprender a como calcular os divisores, tá? Mas, meio que por indução ali, vocês vão tentar descobrir, tá? Então, eu vou começar pelo 1, porque é 1, né? 1 é fácil. 50 dividido por 1, deu 50 e deu resto 0. Esse aqui serve. Lembrando que 50 é um número par. E número par eu consigo dividir por 2, hein? 50 dividido por 2 deu 25 e resto 0. Esse também dá. Eu não fiz com 3, né? Porque eu já sabia que 3 não é divisor de 50. Mas eu pulei pro 4. Vamos lá, vamos testar, quem sabe, né? 50 dividido por 4 deu 12, mas sobrou o resto 2. Então, pra mim, já não serve. Tchau. 50 dividido por 7 deu 7, mas sobrou o resto 1. Pra mim, também não serve. Está eliminado do Big Brother dos divisores. Nosso BBD. 50 dividido por 5 deu 10 e resto 0. Então, esse aqui pra mim serve. Esse não vai pro paredão. 50 dividido por 10 vai dar 5 e resto 0. Esse também se salvou do paredão. 50 dividido por 20. Será que eu consigo dividir R$50 para 20 pessoas e não sobrar nada? Vamos ver. Cada um vai receber R$2, só que vai sobrar 10. Então, esse aqui pra mim não serve. 50 dividido por 25. Horas. Se eu fiz 50 dividido por 2 e deu 25, então eu também consigo fazer 50 dividido por 25. Vai dar 2 e resto 0. Esse serve. E 50 dividido por 50? Ó, vai dar 1 e resto 0. Esse, pra mim, também serve. Então, como que eu vou indicar os divisores do 50? Mais uma vez, D maiúsculo, para indicar que eu tô procurando os divisores. Os divisores de quem? Do 50, tá? Quem são os divisores do 50? Abro a chave, vou montar o meu conjunto. Olha o início dele aqui. 1,
Aí vai, 2, 5, 10, 25, 50. Acabou. Cheguei no final do meu conjunto. Então, eu fecho a chave. E, mais uma vez, nós temos um conjunto finito. Um conjunto com fim, tá? Se vocês observarem aqui, assim como 7, o conjunto dos 50, eu consegui dividir por 1 e consegui dividir por ele mesmo, tá? Será que isso se aplica a todos os números? Vamos pensar. O número 100, eu consigo dividir o 100 por 1? Bom, R$100 dividido para uma pessoa, essa pessoa vai receber os R$100 todo, né? Porque ele não é bobo. E não vai sobrar nada. Então, eu posso deduzir que qualquer número é divisível por 1. Todo número é divisível por 1, tá? E por 100? R$100 para 100 pessoas. Cada pessoa vai receber R$1 e também não vai sobrar nada. Então, são essas duas perguntinhas que eu deixei aqui que a gente tem que pensar. Primeiro, qual é o divisor de todos os números? Quem é que divide todo mundo? Ah, ele sai dividindo geral aí. É o número 1. Tá? Então, a gente pode colocar aqui que o número 1 é o divisor de todos os números. E a outra pergunta, todo número é divisor dele mesmo? Eu consigo dividir o número por ele mesmo? Sim, consigo. Por quê? Porque eu sempre vou ter como resultado 1. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1, tá? A partir disso, vocês vão fazer a página 37 da apostila 1, tá? Façam com atenção, com carinho, e quando finalizarem, mandem lá para a plataforma do Google Sala de Aula, tá? Um beijo, fiquem em casa e eu realmente estou com muita saudade.